muito bem. Nossa videoaula de hoje será sobre metodologias ativas. Eu preparei uma aula com a ideia de se construir gráficos utilizando o software GeoGebra. Para isso, escolhemos a metodologia ativa, que se chama PBL, Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em problema. Inicialmente, gostaríamos de trazer uma discussão, uma reflexão a respeito do que é um problema. Ou seja, o professor muitas vezes, quando pensa em trabalhar uma metodologia ativa, como um PBL, ele pode se perguntar: o que é um problema? Como que eu posso elaborar um problema? Será que, por exemplo, qualquer atividade eu posso considerar como sendo um problema? Uma lista de exercícios, no caso da matemática, da física, da química, geografia, qualquer disciplina com questões, se constitui um problema? Bom, obviamente que isso depende da complexidade com que o professor trabalha aquele tema. Mas uma coisa é certa, você não pode, você não pode pensar num PBL com ideias de senso comum em relação àquela atividade. Ou seja, se você já trabalha com os alunos no dia a dia exercícios ou certas atividades em sala de aula, quer seja individual ou em grupo, se você vai propor um PBL, não é interessante, então, que seja nessa mesma faixa, nesse mesmo nível de complexidade. É preciso, então, que o professor aprofunde o, a dificuldade daquela atividade, no caso, um PBL. Bom, eu elaborei, então, um problema que se constitui da construção de um gráfico dinâmico com o software GeoGebra a partir de uma equação do primeiro grau, demonstrando a variação dos parâmetros da equação. Eu vou mostrar isso logo a seguir. E depois desenvolver para esse gráfico, ou essa equação do primeiro grau, 3 exemplos nas disciplinas de física, geografia e, logicamente, matemática. Bom, então a gente parte de uma equação do primeiro grau, do tipo f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b. Então, no caso aqui, do primeiro problema, ou seja, a construção do gráfico dinâmico com o GeoGebra, o resultado final seria esta tela que nós estamos vendo. Essa é a tela do programa. E aqui, então, observem que em vermelho temos o gráfico e que, à medida que certas funções são executadas no software, nós temos aí a variação do comportamento do gráfico. Então, isso que é um gráfico dinâmico. Bom, nós vamos, então, para construir um problema, apresentar, então, aqui para vocês algumas ideias. Na verdade, são cinco metodologias, mais a metodologia ativa PBL, que vão nos ajudar a construir esse problema. Então, a primeira ideia que eu trago, a primeira metodologia é utilizar a taxonomia de Bloom. Depois, a teoria dos campos conceituais de Gerard Verneau, uma abordagem multidisciplinar, uma abordagem interdisciplinar e depois uma abordagem transdisciplinar. Inicialmente, o que seria a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom apresenta níveis ou graus de complexidade dentro de certos descritores que poderemos aí considerar como sendo competências, habilidades, os quais estão dispostos normalmente num gráfico representado por uma pirâmide. Eu não gosto muito dessa representação, mas enfim. Mas a ideia aqui é que o grau de complexidade parta do nível mais simples, que é o lembrar, e depois um nível mais complexo, que é o compreender, o terceiro nível mais complexo, que é o aplicar, e depois o analisar, a avaliação e a criação. Então, como que isso pode ser feito? O professor pode, por exemplo, dentro de um bimestre, ou de um semestre, ou até mesmo dentro do ano,
escolher, por exemplo, o nível aí da compreensão. E depois ele pode trabalhar com o nível da criação. Então, interessante que a taxonomia de Bloom, ela originalmente tinha um pouco de diferença em relação a essa, mas a ideia é a mesma, a ideia de você ter, então, uma gradação, uma graduação de níveis de descritores com dificuldades crescentes. Bom, a teoria dos campos conceituais. Basicamente, simplificadamente, a teoria dos campos conceituais começa com a ideia de conceitualização, ou seja, trabalha-se os conceitos. Então, a ideia é que o professor vá desenvolver esses conceitos de alguma maneira com seus alunos, mas para isso ele vai trabalhar esses conceitos em várias situações didáticas distintas, diferentes, procurando desenvolver a ideia do que Vernon chama de conceitos em ação. Para daí, a partir desses conceitos em ação, o aluno ser capaz de inferir os teoremas em ação também dentro das situações didáticas. Então, vamos ver como isso acontece. E, obviamente, uma vez que o aluno, o aprendiz, o estudante tenha desenvolvido esses teoremas em ação, ou seja, a compreensão de fato dos conceitos, não de forma mecânica ou memorizada, então aí sim ele estaria trabalhando a ideia de conceitualizar, ou seja, dele conseguir elaborar conceitos. Então, não se trata aqui, na teoria dos campos conceituais, de fazer com que o aluno decore ou memorize os conceitos de forma mecânica, mas sim dele chegar aos conceitos, dele ser conduzido até os conceitos. Bom, então para isso, o processo de conceitualização ele pode ser desenvolvido pelo professor de várias maneiras. Eu posso, por exemplo, a partir desses conceitos, como o conceito de reta, par, ordenado, equação da reta, tangente, coeficiente angular, eu posso organizar a disposição desses conceitos num bimestre ou num semestre de forma hierárquica, como eu coloquei nesse diagrama. Ou posso também apresentar esses conceitos aos alunos dentro de um bimestre ou de um semestre em graus de complexidade, partindo do mais simples ao mais complexo e depois a um mais complexo ainda. Então, esse é o trabalho da conceitualização, você trabalhar os conceitos, mas sempre numa espiral, digamos, uma espiral crescente de complexidade. Bem, ainda falando sobre a conceitualização, partindo-se então de uma equação do tipo y igual a x mais b, eu peguei aqui um exemplo da equação y igual a 2x, utilizando o GeoGebra, o aluno vai obter um gráfico com essa aparência. Bom, então, como seria um processo dentro de uma sequência didática ou uma sequência lógica onde aparecem os conceitos? Então, isso remete também à matriz de competências e habilidades do currículo paulista e também da Base Nacional Comum. Então, podemos começar com um conceito mais simples, que é o de reta, depois partirmos para o conceito de par ordenado e plano cartesiano, depois, num grau mais complexo, trabalharmos a equação da reta, a ideia de tangente e depois do coeficiente angular da reta, que tem relação, então, aqui com a inclinação da reta. Então, esse é o processo de conceitualização, ou seja, você trabalhar os conceitos de maneira sequencial ou de maneira hierárquica, aí o professor que escolhe. Dentro ainda também das situações didáticas, nós nos remetemos a Guy-Brousseau e a transposição didática. Então, como que, a partir da ideia, por exemplo, de equação da reta, como que eu posso trabalhar, então, um nível de complexidade? Eu posso partir de uma certa situação didática, onde eu trabalho a ideia do plano cartesiano. Então, dentro de uma situação didática que eu chamei de 1, depois, numa situação didática 2, eu já poderia aplicar essa ideia
de equação da reta e do plano cartesiano para uma análise através do GPS. Então, o que é o GPS? Como que utilizamos as coordenadas x, y e z? Então, isso seria desenvolvido numa outra situação didática. E também poderemos, o próprio professor pode trabalhar sozinho ou com outro professor. Depois nós vamos mostrar essa questão da interdisciplinaridade ou da multidisciplinaridade. Então, aqui, por exemplo, pegando um exemplo de uma situação na física. Então, isso seria uma situação 3. Bem, a partir então do momento que o aluno conseguiu visualizar, a partir do momento que ele conseguiu perceber como que os conceitos aparecem, então poderíamos ter uma questão como, por exemplo, o que é uma variável dependente ou independente? Seria o x ou seria o y? O que é o coeficiente angular? É a letra A, é a letra B, o parâmetro A, o parâmetro B na equação da reta. Então, a partir do momento que o professor trabalha essas ideias, a gente vai chegar, então, vai fazer com que o aluno chegue a elaborar por ele mesmo os teoremas em ação. Então, aí ele vai conseguir responder a essa questão. Qual é a variável dependente ou independente, o x ou o y? Então, provavelmente, se a atividade foi bem executada, se o aluno conseguiu se dedicar aí a contento, ele vai chegar à conclusão que x é a variável independente porque y é que varia. Em relação ao coeficiente angular, então ele interagindo com o software, com o GeoGebra, ele vai concluir, ele vai inferir e vai elaborar um teorema em ação, no qual ele vai identificar que o parâmetro A na equação y igual a x mais b é o que faz variar o ângulo da reta, ou seja, o coeficiente angular. E isso, então, esperamos que o aluno tenha conseguido chegar a isso pela interação com o software. Bem, então uma terceira possibilidade didático-metodológica é trabalhar com uma abordagem multidisciplinar. Então, para isso, a gente sabe que na multidisciplinaridade você pode ter várias disciplinas, cada uma trabalhando de forma isolada o mesmo conceito, a mesma ideia. Então, necessariamente, na multidisciplinaridade não há a necessidade de uma interação forte entre as disciplinas. Cada um pode trabalhar aquele mesmo conceito de forma separada. Mas uma segunda possibilidade de abordagem entre as disciplinas é a interdisciplinaridade. Então, aqui sim, a gente percebe, então, que na inter vai haver uma relação entre as disciplinas com relação àquele conceito que foi previamente combinado, que foi previamente planejado pelos professores. Então, aqui vale a pena a gente lembrar que no planejamento escolar isso já teria que aparecer, justamente porque os professores das várias disciplinas deverão então, ao mesmo tempo, estar trabalhando aquele conceito, aqueles conceitos ao mesmo tempo, mas dentro dessa abordagem interdisciplinar. Bom, então aqui eu preparei um exemplo de como esses conceitos poderiam aparecer. Por exemplo, em relação à questão do lado gráfico, em geografia, o aluno poderia saber como que varia a temperatura ao longo dos anos, provavelmente num gráfico, isso expresso num gráfico, onde teríamos aí uma equação, uma reta. E na física, por exemplo, no movimento retilíneo uniforme, a relação entre espaço e tempo. Ainda na física, a relação entre a resistência elétrica e a voltagem. Na geografia, a relação entre o salário mínimo com o passar dos anos. E como ficaria a abordagem transdisciplinar?
Nós sabemos que na abordagem transdisciplinar, diferentemente da interdisciplinaridade, nós temos, então, as disciplinas que fazem parte dessa ação aí didático-pedagógica convergindo no sentido de solucionar um problema em comum. Então, essa que é a grande diferença da interdisciplinaridade da transdisciplinaridade. Porque aqui na trans, todas as disciplinas convergem para solucionar o mesmo problema. Então, a gente já percebe que qualquer atividade, qualquer problema que seja colocado aos alunos dentro de um PBL, de uma aprendizagem baseada em problema, com uma abordagem transdisciplinar, terá um grau de dificuldade bastante considerável, já que vai envolver várias disciplinas e o direcionamento para resolver algum tipo de situação. Bom, eu basicamente utilizei três referenciais teóricos. O primeiro, Edgar Morin. Edgar Morin foi a pessoa que mais desenvolveu a ideia de complexidade, perdão, e ele tem um livro muito conhecido que é Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Ele trabalhou com a Unesco desde a década de 70, aproximadamente, nessa ideia de teoria da complexidade. E ele tem várias publicações falando sobre a questão de que a educação é um sistema complexo. Deve envolver, então, vários elementos. Bom, e depois, esse referencial teórico do professor Gerard Verneau, que é o livro A Criança, a Matemática e a Realidade. É uma publicação muito interessante, onde o Verneau apresenta a educação matemática nas séries iniciais do ensino fundamental, através da sua teoria, que é a teoria dos campos conceituais. E o nosso terceiro referencial teórico é a nossa tese de doutorado, por intermédio da qual trabalhamos a noção de campos conceituais ou de teoria dos campos conceituais dentro de situações didáticas na física para pessoas com deficiência visual. Eu agradeço a audiência dessa videoaula. Convido vocês a se inscreverem no canal, fazer os comentários. Também eu vou deixar logo abaixo do vídeo, aqui no YouTube, um link para vocês baixarem o PDF dessa videoaula. Então, até a próxima, um grande abraço e muito obrigado.